Boa saúde, os irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Os irmãos estão felizes com Jesus? Eu, como sempre, estou feliz com Jesus. E me pergunta por que eu estou feliz com Jesus? Porque o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo, o Senhor Jesus é bom. Amém? A irmã Samanta disse que vai começar a fazer uma pergunta. Privilégio para nós nessa manhã. Geralmente eu começo as perguntas. O que é monogâmico? Monogâmico. Essa pergunta vamos esperar um pouquinho para responder. Certo? Monogâmico. Monogâmico significa um homem, uma mulher. Uma mulher, um homem. Não é a pessoa querer ter uma vida, com vários parceiros ou parceira sexual. Aí já é contra os padrões divinos. Mas daqui a pouco vamos estar falando um pouco mais sobre isso. Amém? A lição de número 4, 24 de junho de 2022, O título da nossa lição vai falar sutileza da normalização do divórcio. O que é sutileza? Nós aprendemos na lição passada que sutileza, eu até dei um exemplo de um agente secreto, um espião. Dentro de uma empresa, ele chega disfarçado de ser um bom funcionário, dedicado, competente, mas o seu objetivo é outro. As artimanhas do diabo. Primeiro ponto, vamos perguntar primeiro o que é casamento, para entendermos a sutileza. O casamento, irmãos, é algo que vem antes do Estado. O casamento, ele foi iniciado pelo próprio Deus. Se nós formos analisarmos a Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, já no primeiro capítulo da Bíblia, capítulo 1, versículo 27 e 28, eu até quero ler essa referência com os irmãos entenderem a origem do casamento. Então, casamento foi posso afirmar, a primeira instituição divina na terra. Olha o que os irmãos dizem. E criou Deus o homem, a sua imagem, e Deus os criou, macho e fêmea. E Deus abençoou, e Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se movem sobre a terra. Isso foi o primeiro casamento, ou seja, no princípio, Deus, ele então criou o casamento. Como dentro da pergunta da irmã Samanta, o casamento dentro dos padrões bíblicos, ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele é indissolúvel. Mas a lição de hoje, nós vamos tratar da sutileza de Satanás com questão do divórcio. Em Gênesis capítulo 2 e o versículo 24, também está uma ordenança divina, que diz assim: portanto, deixará o varão, ou o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou seja, no momento em que alguém contrai o casamento torna-se uma aliança. Uma aliança, irmãos, ela não tem trinca, ela não tem rachadura, ela não tem emenda. Se você procurar, você não vai encontrar uma aliança com emenda. Não existe emenda. Se existe, ninguém consegue localizar, certo? Porque ela é feito, o metal é derretido e formado em vários tamanhos,
várias espessuras e ele não tem emenda, ela é polida, ela é lixada, ela é feita um acabamento, mas não tem emenda. Quando Deus instituiu o casamento, ele diz assim, olha, e o homem, ele vai deixar seu pai e a sua mãe. Primeiro ponto, o próprio Deus aqui está dando uma ordem para cortar o cordão umbilical. O que é isso, pastor? Cortar o cordão umbilical? Porque tem muitos, vamos dizer, alguns problemas no casamento, muitos problemas no casamento, acontece por falta do corte do cordão umbilical. O que isso tem a ver com nós? O tem a ver, eu caso, certo? Eu caso e minha mãe, ela começa a interferir muito na vida minha e da minha esposa. A minha mãe vai na minha casa e começa a alfinetar a minha esposa. A minha esposa está fazendo uma comida para mim. A minha sogra chega e fala, não, ele não gosta de comida desse jeito. A minha mãe falando com a minha esposa, ele não gosta de comida desse jeito. A comida dele tem que ser feita desse jeito. Às vezes, a mãe dava uma certa legalia para o filho e às vezes quer cobrar que a esposa cumpra os mesmos padrões. De contrapartida, tem também a minha sogra. A minha sogra começa a chegar na minha casa e me ensinar como eu devo tratar a minha esposa. E às vezes chega para minha esposa e fala com ela assim, você é muito boba, você tem que exigir isso. Isso, irmãos, é errado. No momento em que eu casei, eu e a minha esposa vamos definir o padrão de vida que nós queremos. Deixar é cortar o cordão umbilical. Não quer dizer que eu não vou aceitar um conselho da minha mãe, que eu não vou aceitar um conselho do meu pai, que eu não vou aceitar um conselho do meu sogro e muito menos um conselho da minha sogra. Isto é aplaudido, isto é agradável, mas eu tenho que saber até onde o conselho da minha sogra, ou do meu sogro, ou da minha mãe, ou do meu pai, começa a interferir no meu relacionamento. A mulher, por sua vez, ela chega para o marido e fala, você tem que me dar isso. O meu pai me dava isso e você tem que me dar. Corta-se o cordão umbilical. Começa aí os problemas no relacionamento. E mais tarde, isso pode acarretar em um divórcio. Casamento é indissolúvel. Aí alguém me pergunta, pastor, o crente pode se divorciar? Eu falo, de acordo com a Bíblia, casamento é indissolúvel. O que está escrito na Bíblia? E deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e tornarão ambos uma só carne. Se eu pegar essas duas folhas de papel, que está aqui na minha lição, passar bastante cola, colar as duas, e depois eu tentar separar, o que vai acontecer? Vai soltar, mas vai ficar pedaço dessa folha nessa e pedaço dessas folhas nessa, porque no momento em que eu efetuei a cola, eu posso até abrir, mas ambas ficarão destruídas, ambas ficarão rasgadas. Então, o que a Bíblia aconselha? Aí o povo, no texto que nós vemos, eles vão dizer, Moisés mandou. Olha aqui no Leitura Bíblica em Graça. Versículo 7. Então, disseram-lhes, então, porque mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la.
Espera aí, Moisés mandou? Moisés mandou repudiar a esposa? Moisés mandou dar carta de divórcio? Onde está escrito? Aí alguém vai chegar para mim e falar comigo assim, não, pastor, está escrito lá em Deuteronômio capítulo 24, que Moisés mandou dar carta de divórcio. Moisés não mandou dar carta de divórcio. Moisés permitiu. O próprio Jesus já dá a resposta. Disse-lhe, pois, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas Jesus chamando a atenção para os princípios divinos. Mas no princípio não foi assim. No princípio não era esse o desejo de Deus. O desejo de Deus sempre foi que o homem e a mulher casassem. Isso, na verdade, foi dito que até que a morte os separe. Na verdade, quando Deus instituiu o casamento, a morte ainda não existia. Por causa que o pecado ainda não tinha entrado no ser humano. Com a chegada do pecado, veio então a morte. Então, o casamento perante Deus, no seu contexto original ou na sua linha diretiva, é até que a morte os separe. Não tem. O que diz ali? O que Deus ajuntou, não a separe o homem. Quando fala que não separa o homem, vamos deixar aqui bem claro que o pastor não pode separar o que Deus ajuntou. O padre não pode separar aquilo que Deus ajuntou. O líder de qualquer religião do mundo inteiro, que seja, são N religiões do mundo, líder espiritual nenhum pode ajuntar aquilo, separar aquilo que Deus ajuntou. Então, que fica bem claro, o que Deus ajuntou não separa o homem. Mas aí alguém fala, mas o juiz, a lei que rege o nosso Brasil, ela nos permite divorciar. A Bíblia diz que o que Deus ajuntou não separe o homem. O juiz pode separar? Também não. Então, pastor, me responde, né? Que se eu casar e ter a infelicidade de ser traído pela minha esposa, e aí? Como é que fica? Se eu estou casado, meu marido ou a minha esposa resolve abandonar a casa, abandonar o lar, me deixa sozinho ou me deixa sozinho, como é que eu faço? Eu vou ficar carregando um peso desse, porque a Bíblia diz que Deus ajuntou, não separa o homem? Vamos dizer. Pode falar. Estamos aqui para aprender. A sua pergunta vai me ajudar a responder. Não, é porque eu falei que esse homem lá, não sei o que lá, que esse povo lá, não sei o que, foi traído. E não foi Deus que juntou. Hã? Foi Deus que juntou? Não foi Deus que juntou? Ué. Foi Deus que juntou. Foi. A única coisa que Deus não aprova no relacionamento é o julgo desigual. É um cristão casar com um incrédulo. Ou seja, se vocês são incrédulos, um casal incrédulo, um aceita Jesus, o outro não tem nenhuma alteração, certo? Vai sofrer o julgo desigual, mas não tem nenhuma consequência. Mas se você, como cristão, vê um rapaz, você vê um rapaz no mundo aí, um rapaz não cristão, que os seus prazeres estão na carne,
seus desejos são banais, são carnais. Ele ama festinhas, ele ama uma cervejinha, ele ama um futebol, ele ama uma dança e práticas sexuais antes do casamento. Aí você apaixona por ele. Aí você chega para mim, pastor, eu amo ele. Oh, glória! Vou ganhar ele para Jesus. Minha irmã, eu como pastor, eu vou te aconselhar. Mesmo jeito, um jovem que apaixona por uma moça mundana e quer ganhar ela para Jesus. É como se eu deitasse você em cima de uma mesa e o rapaz deita no chão. Dão-se a mão para o outro, certo? Qual a chance de você deitada puxar ele para cima da mesa? Nenhuma. Nenhuma? E quanto de chance que ele tem de puxar você para baixo? Todas. Todas! Oxi. Então, a chance dele te levar para o buraco é 1 milhão de vezes, porque você não vai conseguir puxar ele para cima da mesa. Do mesmo jeito que o rapaz. O rapaz quer casar com a moça não cristã, deita-se ele em cima da mesa e ela embaixo deitada no chão. E olha que o rapaz é muito mais forte que uma moça. Qual a chance que ele tem de estar ali deitado em cima da mesa, com a mão para baixo, ela segurando no braço dele, ele puxando ela para cima da mesa e ela fazendo força para puxar ele para baixo da mesa? Qual chance ele tem de puxar ela para cima da mesa? Nenhuma. Isso é julgo desigual. O que vai acontecer se você, eu vou casar, o que vai acontecer é você acabando desviando por causa dos problemas que ele vai te acarretar. Certo? Porque aquilo que te atrai não é porque agrada a ele. Voltando agora, divórcio. Então, irmão, se eu sei o que Deus ajuntou, não separe o homem, como é que existem muitas pessoas divorciadas na igreja? Mas eu quero colocar um ponto e vírgula nisso aí, vocês me lembram daqui a pouco? E eu tenho que falar sobre uma outra palavra aqui, repúdio. Olha aqui, olha. Disseram-lhe, caindo no versículo 7. Disseram-lhe, então, por que Moisés mandou da carta de divórcio e repudiá-la? Divórcio, todo mundo sabe o que é. O que é divórcio? Responde para mim. Separação. Separação. O que é divórcio? Agora, o que é repúdio? Podem responder. O divórcio em si eu vou perante o juiz, certo? O juiz então vai nos orientar e fazer uma pergunta clara: vocês realmente querem divorciar? Certo? Existe o divórcio no termo moral e existe o divórcio no termo legal. Existe o divórcio à luz da palavra de Deus. O divórcio é o rompimento legal perante a lei, na presença de um juiz, certo? Isso é divorciar. Divorciou. Agora tem o seu aspecto teológico, que no grego é apostasion, que é abandono. Está essa referência, podemos ver em Mateus 5:10, Marcos 11 e Mateus 19. Carta de divórcio e repudiar, né? Repudiar, irmãos, é pior do que divorciar. Eu quero aqui relatar que durante esses meus trocentos anos de vida, eu já acompanhei muito caso. Você também deve ter acompanhado de casais que vivem na mesma casa, o marido dorme na sala e a esposa e os filhos dormem no quarto. Ou, se a casa tiver mais de um quarto, a esposa dorme no quarto, o marido dorme em outro quarto. Não se dão nem sequer às vezes bom dia. Não se comunicam. Eles vivem agafiando, repudiando o outro. O que é repúdio, então? Pergunta o que é repúdio.
o pessoal ouvir. O que é repúdio? O que é repúdio? Bom, vamos ver o que é repúdio. Repudiar é deixar ao desamparo, abandonar, largar, rejeitar. E coisa ainda piores, vamos dar um exemplo aqui. Uma vez o marido repudia a esposa repudia o marido dentro da mesma casa. Durante anos, eles vivem na mesma casa, um não comunica com o outro e de contrapartida. Aí a irmã Clara recebe, a irmã Clara é casada, né? E ela e o marido vivem em repúdio. Ela odeia o marido a odeia, trata mal, fere com palavra, joga indireta, afronta, não tem contato físico, irmãos. E contato físico, eu estou dizendo aqui, um casal que não tem relacionamento sexual. Só que quando um amigo do esposo da irmã Clara, ou um amigo, ou um casal amigo, vão visitar eles chamam até o outro de amor. Trata uma aparência de enganação que, para quem não vê o convívio real do casal, está 100% bem. E ainda algumas pessoas falam: ô amor, você podia me tratar igual a fulana trata o marido. Não sabe o que acontece quando não tem ninguém em casa. Tem muitos casais que vivem dessa maneira. Às vezes, não tem coragem de se divorciar, inclusive, irmãos, dentro de igreja. Eu estou falando para crente. Eu não estou falando para mundanos, não. Estou falando em geral, para os mundanos, mas eu estou falando para crente. Existe muito crente divorciado dentro da mesma casa. Em repúdio, o camarada trata a esposa como se a esposa fosse uma estranha, como se fosse uma inimiga. E a esposa trata o marido como se fosse o inimigo. Então, isso são coisas que precisam ser tratadas. Nas igrejas, existe o departamento de família, certo? Antes de qualquer decisão, procure ajuda, procure o seu pastor. Se o seu pastor não tiver condições de fazer um tratamento, ele vai até a diretoria da igreja. Existe o departamento da família. Existe alguns dos pastores são especialistas em tratar desse assunto. Se quiser, pode até me chamar, nós vamos conversar. Vamos tratar sobre o divórcio à luz da Bíblia. Vamos tratar sobre o repúdio à luz da Bíblia. E o aconselhamento, acima de tudo, é a reconciliação. É a reconciliação. Mas, pastor, eu estou casado há 30 anos, pastor, e minha mulher é uma megera. Pastor, meu marido tem cara de santo quando está na igreja. Igual uma vez aconteceu nos anos 80 e alguma coisa. A esposa de um certo obreiro pediu o pastor para que eles pudessem morar na igreja. Pergunta por quê? Porque o esposo, na igreja, ele era um homem santo. Era um homem perfeito à luz, né, aos olhos da igreja. Mas em casa, quando ele chegava na porta, os filhos corriam e escondiam. Por quê? Porque o pai era um cara truculento. Ele não sabia conversar com o filho. Se o filho fosse, ele já chegava dando tapa na mesa. Isso não é autoridade, não. Isso aí é burrice mesmo. Desculpa a expressão. Isso aí é o cara ser trouxa. Existe três coisas. Existe o respeito, existe o temor e existe o ter medo. Os meus filhos têm que me respeitar. Os meus filhos têm que ter temor de mim. Hoje sou um homem barbudo, maior do que eu, e ainda me respeitam.
Podem não concordar comigo, não fazer aquilo que eu falo, mas eles me respeitam. Agora, temor é quando está acontecendo uma discussão entre o filho, o pai chega, falou uma coisa, calou a boca, todo mundo ficou tudo quieto. É diferente de ter medo. Ter medo é o pai chegar na porta de casa, o filho entrar debaixo da mesa ou esconder atrás da mãe ou entrar debaixo da cama, porque ele sabe que o pai a qualquer momento solta ali a mão na orelha, sem motivo. A esposa não pode às vezes nem olhar no rosto do marido, que ele quer estar afrontando ela, caçando motivo para discutir, para brigar. E esse irmão era assim. Segundo o relato que depois foi conversado com ele, na igreja ele era um santão, mas em casa ele era um leão. A esposa trazia a comida, se ele experimentasse e não gostava, ela levava um prato de comida no rosto. Os filhos, se passasse na sua frente, tome-lhe bicudo. E na hora de ir para a igreja, nós estamos indo para a igreja. Se alguém falar alguma coisa do que aconteceu aqui dentro de casa, na hora que eu chegar, eu acerto a conta com vocês. Um dia a esposa não aguentou. Todo mundo batia a palma para o marido. O homem era violento. O homem era truculento. E eu não estou falando de caso isolado, não. Eu também já acompanhei casos em culto de Santa Ceia. O homem espancar a esposa antes de ir para o culto. E lá na igreja, lá, e era diácono da igreja. Um dia a esposa não aguentou. Domingo de manhã, o leão espancou a esposa. E no culto de Santa Ceia estava uma bênção. Aí a irmã teve coragem, chamou o pastor para conversar, falou: pastor, eu não aguento. Está sendo ministrando na ceia, meu marido está lá na frente junto com o senhor, mas o homem, ele é terrível. Antes nós vimos para a igreja, ele me espancou. O pastor, como sempre, fala: a irmã tem alguma prova disso? Ela falou: tenho, pastor. Ele me bateu de cima, eu estou todo marcado. O pastor pegou a sua esposa, falou que ela vai na salinha com a irmã e examina o corpo dela para ver se ela realmente está ferida. Aí quando a esposa do pastor tirou a blusa da irmã, que viu as brusas, as costas, as pernas dela, todo o lugar que a roupa tampada que ele batia, toda roxa, toda marcada, toda cortada, a esposa do pastor começou a chorar. Foi fazer o tratamento com aquele homem. E não estou falando de casos isolados não, eu estou falando de vários casos. Aí a esposa é obrigada a se submeter a isso. O marido é obrigado a submeter, às vezes, até mesmo apanhar da esposa. Onde entra o divórcio? Nós começamos a falar aqui, vou voltar a falar agora, que eu falei para colocar um ponto e vírgula, anotou para mim aí? E o que nós estávamos falando? Não sei. Tá. Onde entra a permissividade de Deus para o divórcio? Olha, o próprio Jesus, ele disse: olha, eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Prostituição, irmãos, aqui vem falar de relações sexual ilícitas. Significa uma mulher, esposas que traem o marido que trai a esposa. Aí sim, não é, eu vou voltar a dizer aqui, não é o plano diretivo de Deus. O plano diretivo de Deus é a reconciliação, é o perdão. Qualquer igreja vai aconselhar ao perdão, porque o perdão, irmãos, o perdão, ele move montanha, ele perdoa pecado, ele traz cura. Mas, se o caso for de não haver chance para o perdão, é-se permitido
o divórcio. O divórcio ele vem após o casamento. A Bíblia fala que o próprio Deus, ele trata Israel como a sua esposa. Por muitas vezes Deus ameaçava, Deus castigava, e Deus sempre perdoava. Deus sempre mostrava o amor ou o perdão acima de tudo para com o povo de Israel. Para comigo. Quando eu peco, o Senhor Jesus não me perdoa? Quando você peca, o Senhor Jesus não te perdoa? Então, irmãos, a chance de saber que a chance do perdão, e a Bíblia diz também, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se você é casado ou casada, foi traído, e a pessoa que o traiu, te procurou para conversar e confessar. Há uma diferença em confessar, e a outra diferença é alguém ver alguém saindo de um local inadequado, acompanhado de alguém, tirar uma foto, fazer uma filmagem. Quando a pessoa confessa, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, acontece o que com ela? Alcança o quê? Misericórdia. Aquele que confessa, e não existe o pecado que não seja perdoado, não, irmãos. A não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único pecado, biblicamente, e um outro que é a apostasia declarada, também ela não tem perdão. Não é só blasfêmia, lá em Hebreus está escrito. Apostasia é a pessoa que é cristão. Então, eu como pastor, deixo de ser pastor, começo a falar mal de Cristo, da igreja do Espírito Santo, e vou ser um macumbeiro, pai santo. Isso é uma apostasia declarada, também não tem perdão. Voltamos ao assunto do divórcio. Quando é que Deus permite o divórcio? Então, irmãos, como todo mundo fala que Deus permitiu o divórcio, que o povo estava dizendo de Moisés, está registrado em Deuteronômio. Alguém ajuda para mim? Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 24. Vai estar falando a permissão do divórcio. Permissão não é ordenança, era sugestão. Achou? Lê para mim, por favor. 24 quanto? Hã? 24 quanto? 24, 1. Começa no 24, 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, porque nela achar causa feia... Gente, é isso mesmo? Coisa feia. Aqui tá causa mesmo. Ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Olha, muito bem. As escolas teológicas, irmãos, as escolas rabínicas, né? Elas sempre falaram um pouco sobre este assunto. Então, há uma briga tremenda de querer saber o que era, né? Esse coisa feia. Que coisa feia você acha que poderia permitir o divórcio? Existiam nos tempos bíblicos duas escolas teológicas, os Chamais e os Hillel, que eram dois amigos que tinham pensamentos diferentes. Chamai e Hillel. Primeiro, quando Moisés escreve isso, Deus dando uma permissão, os irmãos depois leiam o capítulo aí, uns versículos sequentes, os irmãos entenderam os termos ali do divórcio. Primeiro ponto, se eu casei, namorei, casei e não tive prática sexual com a minha esposa antes do casamento, na consumação da noite de núpcia,
e eu vejo que a minha noiva, ela já não é virgem, isso não me foi participado, e nós não estou aqui querendo condenar, que nós ainda preservamos os padrões divinos. Falei na lição passada e continuo falando que a Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela continua sendo Bíblia. A verdade tem que prevalecer. Se eu estou errado, eu tenho que me adequar à Bíblia. Não é a Bíblia que tem que se adequar a mim, não. A verdade, ela tem que ser dita. Hoje estamos vivendo em um mundo em que a prática sexual é uma coisa rotineira para todos. E olhe lá, salve lá algumas pessoas da igreja que ainda mantêm os bons costumes. Sim, temos que falar a verdade. Mas a Bíblia condena. Nós falamos na lição passada sobre a fornicação e que Deus condena e que não herdarão o reino dos céus fornicado. Mas a prática, infelizmente, algumas igrejas aceitam porque querem ficar parecido com o mundo. Existe o fato de pessoas que foram abusadas. Existe o fato de pessoas que não eram crentes e tinham a prática sexual. A pessoa vem para a igreja, arranja um namorado e começa a namorar. Aconselhável que durante o namoro, se não se entre eles, que é aconselhável não tenha uma prática sexual, que durante o namoro a moça tem que falar com o rapaz: olha, eu fui violentada quando eu era criança, eu fui abusada, eu fui estrupada, ou eu não era cristã e eu tinha prática sexual, para que não haja surpresa na hora da noite de núpcia. Nesse caso, quando acontecia o fato da moça não ser virgem na hora do casamento, era coisa feia, coisa vergonhosa, que permitia ao rapaz que anulasse o casamento. Também, se a moça tivesse alguma enfermidade decorosa, alguma coisa que danificasse seu corpo, era também tido como coisa feia. Ele podia chegar e falar assim: olha, eu não vou consumar o casamento com você, mas eu vou te dar uma carta de divórcio. Mas ele não podia consumar o ato sexual. Se a moça fosse virgem, ele ia dar carta de divórcio para ela, virgem. Ele dando carta de divórcio, apesar que muitos têm a Bíblia como escrita no regime machista, não. A Bíblia, Deus vem tratando de justiça, porque a mulher sem a carta de divórcio naquela época repudiada, eu disse que repúdio é abandonar, é deixar para lá, a mulher ficava em dificuldade. Então ela recebeu cartas de divórcio, o marido então relatava naquela carta que via um defeito na mulher, que ele pensava, às vezes ele pensava que a mulher era magrinha, né? Que houve épocas, né, no nosso Brasil Império, né, que as mulheres se apertavam com aqueles copetes, ficava até sem respirar, aí quando tirava aquele copete, né? Eu estou falando do nosso Brasil Império, não estou falando do termo bíblico, não. Às vezes o cara olhava aquela mulher, aquele corpinho detalhado, na hora do nupcial soltava aquele balão, inchava. Cara, não gostei disso não. Quero isso não. Caso de divórcio. Estou dando aqui um exemplo, irmãos. Estou dando aqui um exemplo, não afirmando. Não afirmando. Então ele dava-lhe carta de divórcio, mas não podia ter consumado o casamento com ela. Só que na sequência do texto de Deuteronômio 24, se nós formos analisar, nós vamos ver que ali, neste ato, a moça tinha liberdade de casar de novo. Se ela casasse e fosse repudiada de novo, ou pegasse da carta de divórcio, tranquilo. Agora, se o outro marido não a repudiasse e ele viesse a morrer, o primeiro marido que a havia repudiado, de maneira alguma, ele podia tomar novamente como esposa. Ela poderia casar com outro ou ser concubina de outro, mas com o primeiro marido ela jamais poderia casar. Isto foi a permissão que Moisés deu, não como os fariseus falaram nos tempos de Jesus, que Moisés ordenou.
nisso, amado, nós sabemos que a cultura judaica começou a cometer deslizes. Pergunta quais? Quais, pastor? Quais, pastor? Muito boa pergunta. Entre os deslizes, eu estou casado com a irmã Samanta há uns 500 anos. Mais ou menos uns 500 anos. Né? E só que com o passar do tempo, a irmã Samanta, o corpo dela mudou. Né? O rosto aparece algumas rugas. Né? Com a idade do tempo. Né? O corpo às vezes dá uma esticada. Eu estou falando da irmã Samanta, estou falando no contexto geral. Só que o povo de Israel, a linhagem sacerdotal, que era os líderes, eles estavam simplesmente divorciando por qualquer motivo. E entre esses motivos, achavam uma mulher mais nova, bonita. É o que muitos fazem hoje aí, né? Troca uma de 60 por uma de 20, toma uma de 40 por uma de 18 e a vida vai seguindo, né? Eles estavam mais ou menos assim. Só que o divórcio naquela época era que, digamos que a esposa minha tinha aí 3, 4, 5, 7 filhos. Eu então resolvi, olha a pergunta que eles fizeram para Jesus: é lícito repudiar a esposa que, olha, por qualquer motivo? Versículo 3: então chegaram ao pé dele os fariseus tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus falou não. Mas ele falou, mas Moisés mandou. Moisés não mandou, Moisés sugeriu. Por causa da dureza do vosso coração, a falta de perdão. Só que o povo de Israel estavam casando, enchia a mulher de filho, a mulher engordava, a mulher ficava mais velha. Eles simplesmente falaram: você está feia. Toma aqui carta de divórcio e vai em paz. Irmãos, não existia pensão alimentícia. Não existia direito das mulheres e muito menos a Lei Maria da Penha. Agora, a mulher, se o seu pai ainda estivesse vivo, ele poderia a receber em casa. Mas de contrapartida, os filhos iam todos com as mulheres. E se o pai recebesse ela de volta, depende do caso, os filhos iam trabalhar como escravo. Trabalhar, vai enriquecer o velho. Se o pai houvesse morrido, cabia ao irmão mais velho recebê-la em casa ou não. Se ele a recebesse em casa, porque quando a mulher casava, era necessário pagar um dote. Esse dote já foi calculado em moedas atuais, que é equivalente ao valor de $10.000 hoje. Era um dote. Hoje, se pedisse o valor desse dote, até hoje eu acho que eu estava solteiro, porque eu não teria condições de pagar um dote no valor de R$10.000. Eu estaria solteiro até hoje. Esse valor, metade dele, o pai entregava para a noiva, para a esposa, no dia do casamento, que era um dinheiro para ela ir se mantendo durante os anos. Esse dinheiro era dela, o marido não podia tocar, nem pegar emprestado, nem ser usado para as despesas de casa. Não podia. Hoje, se a minha esposa precisa de alguma coisa, eu sou o marido e eu sou o provedor dela. E você, como marido, tem que ser o provedor da sua esposa. No caso de divórcio, o pai, que tinha a outra metade do dinheiro guardado, ele teria que passar o dinheiro para a filha
ou recebê-la em casa, aí então, se era usado em despesa com ela e com o que ela ia gastar com os filhos, a outra parte do dinheiro. Só que $5.000 hoje não dura tanto tempo assim. A mulher, quando o pai era falecido ou o irmão mais velho não queria assumi-la, ela teria que duas coisas. Primeiro, se fosse muito agraciada, ela se tornaria segunda ou terceira esposa de alguém, ou se tornaria uma concubina. E o sacerdote, o povo então, começou a casar com moças mais novas. Abre para nós a Bíblia em Malaquias, capítulo 2, e o versículo 16. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Antes de Mateus, depois de Zacarias. Depois de Zacarias? É. Antes de entre Mateus e Zacarias. Joel. Tá depois, pode ir. Tá? Zacarias. Malaquias. Capítulo 2, versículo 16. 2. 16, por favor. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Eu acho que está lendo o versículo errado. Tá? Malaquias, a 4, no 4. Verdade. Malaquias 2, 16. Porque o Senhor Deus de Israel disse que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência contra a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito. Não, volta atrás aí, vê o 15. O 15 vai trazer uma resposta melhor. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. Não, volta no 14. Jesus. Você pode fazer você ler, gente. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher, a tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Primeiro ponto. Porque Deus foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, a qual tu foste desleal. Prossiga. Sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. Olha, a aliança eu já falei, né, irmãos? Agora prossiga. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Olha, aqui Deus estava dando um relato. Esse aqui, irmão, foi tratado com a liderança da igreja. A liderança espiritual, o sacerdócio, que estava sendo desleal, desonesto com as esposas. O camarada casava. Aí a mulher, como eu disse aí, ele a dispensava sem eira e sem beira. O negócio é o seguinte: vou te dar carta de divórcio e eu vou casar de novo. Aí o cara pegava a menininha, eu dei o exemplo da minha esposa aqui, né? Que já passamos os 50, né? Só aí que acontece. Aí eu olhava uma menina de 20 anos. Poxa, mas quer saber? E naquela época, para conseguir um casamento era facinho, irmãos. É igual hoje os ricos, né? Os ricos famosos. Para conseguir um casamento é facinho. Basta o cara de 90 anos falar que quer casar, parece um cara de novinha aí, todas, né? Vamos dizer nomes aí de alguns líderes políticos, não? Diferença de mais de 50, 60 anos de idade entre eles e as esposas, e para a sociedade hoje isso é normal, né? Mas aí nos líderes espirituais também estava assim. Eles olhavam, a mulher estava velha, dava carta de divórcio, mandava os filhos embora, casava com uma novinha e ainda incentivava o povo a fazer isso. Prossiga a leitura. Versículo 16 agora. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Olha aqui, irmãos. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia, em outra versão, aborrece o repúdio. E aquele que
deserto. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Deus estava aqui chamando a atenção do povo em defesa das mulheres. Só que isso não agradava a Deus. Então, primeiro ponto, Deus ajuntou, não separe o homem. E volto a dizer, houve infidelidade conjugal? Houve. Há chance de perdão? Há chance de reconciliação? Se há chance, perdoa. Se há chance, reconcilia-se. Mas eu digo, para falar que perdoou, irmãos, perdoar é perdoar. Eu já tratei de alguns assuntos que as pessoas que foram infiéis confessaram, arrependeram, a outra perdoou. Só que aquele que perdoa, irmãos, tem que perdoar de verdade. Não é falar que perdoou, não. É a pessoa perdoar e esquecer. Esquecer, irmãos, não é dizer que você vai ter uma amnésia, não. O esquecer, irmão, você vai continuar lembrando. O fato que aconteceu, você vai continuar lembrando. Só que você vai lembrar sem sentir dor. Isto é perdão. Não adianta você falar que perdoou, aí o marido ou a esposa perdeu o ônibus, chegou uma meia hora atrasado em casa, e você vai falar, desculpa a expressão que é o que a gente mais ouve falar, seu cachorro, sua cachorra, safado, sem vergonha, você estava com outro, pororô, pororô. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Perdão é você esquecer. O outro e único motivo que existe para o divórcio, o outro e único são os dois, que é o adultério e o outro é o abandono. Às vezes, a esposa abandona o lar. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Ou o marido abandona o lar. Se abandonou o lar e foi viver uma vida insolúvel, ou seja, vida de prostituição, às vezes, irmãos, acontece o fato do homem abandonar o lar, sair por aí, como diz a linguagem popular hoje aí, sai por aí pegando geral. Ainda posta foto no Face, nas suas redes sociais, com outra pessoa. Certo? Às vezes cada final de semana com uma diferente. Ou a cada 3 dias posta foto com uma pessoa diferente. Ou a esposa sai de casa, sai por aí, como diz também, pegando geral. A cada final de semana ela postando foto com um homem diferente. Com uma na praia, com outro numa festa, com outro não interessa aonde. Vai e viva a sua vida absolutamente. Apronta. E às vezes depois a pessoa cai a ficha e vê que não é aquilo que ela queria. Aí quer voltar. E o problema maior, irmãos, é que quando a outra pessoa fala que não consegue perdoar, às vezes a igreja, às vezes o ministério vira a costa para o traído e quer ainda apoiar o traidor. Irmãos, a pessoa quando sofre o divórcio, a pessoa quando sofre traição, a pessoa tem que ser tratada como alma. Nós, como pastores, temos que ser imparcial como juiz no julgamento. Se um juiz tiver que julgar o seu próprio filho, ele vai ter que dar sentença, mesmo que ele estipule a fiança e ele mesmo paga a fiança para ele. Às vezes, as pessoas chegam e acham que é falta de perdão, é falta de amor, é falta de misericórdia. Não, irmãos. Porque quando a pessoa é traída ou divorcia, ela tem que ser acolhida. Temos que ser tratado como pessoas. Temos que ser tratado como alma. Não é chegar, às vezes, em uma escola dominical, o professor chega e fala: o divorciado vai para o inferno porque tem adultério. Nós, como igreja, temos que entender que o próprio Jesus falou: o que 2 ou 3 de vós concordarem em qualquer coisa aqui na terra vai ser concordado no céu. Às vezes,
o traído, nem queria divorciar. Mas o traidor saiu de casa, entrou com pedido de divórcio. Se o traído assinando ou não, o divórcio vai sair, vai demorar um pouco mais, porque o juiz vai assinar o litigioso. Todos os fatos têm que ser analisados. Devemos aplicar a mensagem do amor, a mensagem do perdão, a mensagem da reconciliação. Mas se não houve chance, que nós aprendemos, irmãos, a abraçar os nossos irmãos. Dentro do ministério, tem pastores que traem suas esposas, tem esposa de pastores que traem, esposa de presbítero, esposa de diácono e presbítero também traem suas esposas. Porque alguém até falar, quem ama não trai. E eu digo claramente, quem ama trai sim. Pergunta por quê? Por que quem ama trai? Porque a pessoa brincou com a vontade. Ela brincou com a sua vontade. Quando você brinca com a sua vontade, você brinca, você quer falar que é forte. Você quer mostrar que é grande. Você quer mostrar que consegue enfrentar o diabo. Não vai enfrentar o diabo sozinho, não. Porque vem o laço, vem o dia mau, e ele vai te engodar. Jugo desigual. O jugo desigual também acontece. Duas pessoas, vou dar exemplo de duas pessoas, que pensaram que podia viver num jugo desigual e continuar sendo forte. Primeiro, tentou ser forte. Sansão. Na verdade, ele era muito forte. Ele foi brincando com Deus. Brincando. Irmãos, está escrito, de Deus ninguém se zomba. Não devemos brincar com Deus. Não devemos brincar com o erro. Tinha tantas mulheres em Israel para Sansão casar. Ele foi lá na cidade de Tina para casar. Cidade dos filisteus. E ele tomou tanto gosto pelo pecado, que ele começou, muitas pessoas começam dizendo que Sansão, ele começou a brincar com Dalila. Ele começou a perder sua força ainda com Dalila. Não. Sansão começou a perder o Espírito de Deus quando ele desceu para Tina na primeira vez, que ele matou o leão. E ele não contou para os seus pais, porque se ele contasse, ele colocava fim no seu nazireado. O cabelo dele teria que ser raspado e queimado e acabado o nazireado dele. Ele quis ter cargo sem unção. Voltou para o dia do casamento. A Bíblia diz que o nazireu não podia tocar em nada morto. Ele vai lá, toca no corpo do leão, pega a mel da carapaça do leão, come e dá aos seus pais. Bebe bebida forte, comete a prostituição, ele começou a pagar prostitutas. Aí um belo dia, ele nos braços de uma prostituta, ele falou que a sua força era o seu cabelo foi raspado. E no momento que o seu cabelo foi raspado, ele perdeu a força. Mas na verdade não era o cabelo que era a força dele. Só que a Bíblia diz claramente, porque o Espírito de Deus havia saído dele e ele não sabia. Então, irmãos, tomamos cuidado para que o Espírito de Deus não saia de nós. Falta de amor faz o Espírito de Deus sair de nós. Eu querendo fazer o papel de juiz, sendo que eu não fui chamado para ser juiz. Em Mateus 7, Sermão do Monte, Jesus falou claramente: não julgueis para que você não seja julgado, porque com a mesma medida que você medir, você será medido. A Bíblia me manda amar e eu quero julgar. O outro homem foi Salomão. Quem foi Salomão, irmãos? O rei mais sábio que existiu. A Bíblia diz que sabedoria de Salomão veio de Deus e nunca mais levantou um homem sábio como Salomão. Mas começou a brincar também com a sua sabedoria. Começou a casar com mulheres de outros povos. Quando chegou um certo tempo, o que aconteceu com ele? Ele estava desviado. Começou a adorar outros deuses, a inclinar-se a eles. Por causa de quê? Por causa das mulheres.
Então, irmãos, nós venhamos ser fiel, que nós venhamos perdoar. E se alguém que você conheça, se nós não conseguimos perdoar, vamos amar a pessoa que não conseguiu perdoar, irmãos. Porque às vezes perdoar é uma coisa, aceitar a convivência é outra. Perdoar não é opção, perdoar é mandamento. Mas se você não consegue lembrar-se de sentir dor, que nós venhamos a entender a dor, porque a pessoa fica com problemas psicossomáticos, a pessoa fica com um emocional abalado, a pessoa fica, muitas pessoas quando divorciam têm que fazer tratamento com psicólogo para não entrar na loucura, tomar até remédio controlado, porque a pessoa vira uma explosão, porque às vezes a casa da pessoa é muito frequentada, muitos amigos, muitos vizinhos, muitos parentes. Quando acontece isso, parece que a pessoa está carregando um gambá debaixo do braço. Todo mundo some, todo mundo vira as costas. A pessoa vai para a igreja, às vezes uma pessoa muito querida na igreja, e quando termina o culto, mais uma vez parece que a pessoa está com um gambá debaixo do braço. Ela começa a andar em direção às pessoas, e as pessoas arranjam alguém para conversar, vai saindo de fininho, e não dão uma mínima atenção para um soldado que está ferido. Então nós, irmãos, como soldados, temos que aprender a guardar os nossos soldados. No exército brasileiro, no exército de Israel, no exército americano, em qualquer exército que existe no mundo, o soldado ferido, vai um soldado para resgatá-lo. Não pode deixar ninguém para trás. Isso é um exército, uma instituição militar que tem regras e disciplinas. A igreja é tida também como o exército de Cristo. Mas o exército de Cristo, irmãos, às vezes nós não socorremos o nosso soldado ferido. Às vezes o soldado está pendurado num precipício. Em vez de a gente chegar e estender a mão, às vezes vamos lá pisando na mão do soldado para que ele caia mais rápido. Vamos exercer o ministério do amor. Vamos exercer o ministério do perdão. Vamos exercer o ministério da misericórdia e da reconciliação. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. E que nós venhamos a cada dia mais a aprender a amar os nossos irmãos, a amar os feridos, a amar aqueles que estão. Porque é fácil, irmão, nós falarmos que não só falamos, mas pregamos que Jesus transforma a prostituta e faz dela uma mulher de Deus. Não falamos isso? Jesus pega um estrupador, um homicida, um ladrão, um viciado e transforma ele em um homem de Deus. Não transforma? Pregamos isso, não pregamos? Por que é que nós não exercemos o amor com uma ovelha ferida? O que é mais difícil para Jesus fazer? Pegar alguém que está todo lameado no pecado e transformar ele, ou alguém que tem algumas manchas de lama no seu rosto? Aí falamos aqui que tem algumas marcas de lama, está jogado para trás, não tem mais jeito. Mas tem. Existe um que tem poder para mudar a história. Porque, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também está a sequência agora. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se Jesus tem o poder para libertar, quem sou eu para colocar um jugo sobre a pessoa? Pensa sobre isso. Pensa nas suas atitudes como cristão. Pensa nas suas atitudes como igreja. Se você tem o poder de julgar ou colocar um jugo sobre alguém que nem você consegue carregar, os fariseus faziam isso. Eles colocavam um jugo sobre o povo que nem eles carregavam. E às vezes às vezes você quer colocar um jugo sobre alguém e não falar, e não exercer a misericórdia. Amém? Pense nisso. Que Deus em Cristo nos abençoe. E no próximo domingo estaremos falando sobre a sutileza do materialismo e
do ATIMS. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo domingo.